Fala galera, beleza? Quanto tempo vocês costumam ficar na frente de telas? Sejam elas do seu smartphone, da sua televisão ou do seu computador. Quanto tempo vocês costumam ficar realizando atividades não sedentárias? Por exemplo, sair à noite para o bar, ir para a balada ou algum restaurante. E também quanto vocês consomem de álcool e de cigarro. Vocês sabiam que isso influencia diretamente no seu ciclo circadiano? Ou seja, na sua divisão de 24 horas diárias, ela é afetada diretamente por esses hábitos e também afeta diretamente a qualidade do seu sono. Para falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre dois hormônios. Um deles é a melatonina. Ela é um hormônio secretado pela glândula pineal e ela regula o sono. Ela ocasiona uma diminuição da temperatura corporal e sonolência. Ela é secretada em resposta à diminuição da luminosidade de qualquer tipo, seja ela dos equipamentos que eu falei, ou seja ela do sol. O início da secreção dela se dá às 9 da noite, próximo das 9 da noite, o pico dela próximo das 2 da manhã e o término dela às 6 da manhã. O outro hormônio que eu quero falar é o cortisol. Ele é secretado pela glândula adrenal, o início da sua atuação se dá às 6 da manhã e o seu pico ele é concomitante à diminuição da melatonina. Sabendo disso, a gente consegue concluir que o fator determinante para o funcionamento ideal desses hormônios é o ciclo entre a presença e a ausência de luz. Mas vamos voltar agora para a importância do ciclo circadiano. O homem primitivo, convido vocês a voltar para a rotina dele. Como que era a rotina dele? Ele funcionava de acordo com a rotina do sol, ou seja, o sol raiava, o sol subia, ele levantava, ele acordava. Caçava, fazia as atividades diárias dele. Quando o sol se põe, ele terminava, cessava as atividades, procurava abrigo e dormia. Com o passar dos anos e o surgimento de novas inter-relações entre os seres humanos, como servidão, a escravização, o escambo, o mercantilismo e hoje em dia o capitalismo, essas mudanças atreladas à invenção da lâmpada incandescente, por exemplo, deu a oportunidade dos homens trabalhar por mais tempo. Isso gerou alterações no ciclo circadiano natural do homem e a fase de sono após o anoitecer, que era próximo das 7 horas. Ou seja, isso gerou alterações no ciclo circadiano natural do homem. Ou seja, muitos começaram a se manter despertos depois do horário natural da secreção de melatonina, resultando no que a gente tem como padrão hoje, como eu já citei. Mais à frente, com o surgimento de equipamentos eletrônicos que produzem luz e eles mimetizam a ação da luz natural do sol, ocasionou um aumento nas alterações observadas em muitos indivíduos, visto que a luz artificial ela não tem o mesmo efeito da luz natural, ela mimetiza, mas não é o mesmo efeito, porque enquanto uma delas cessa a ação da melatonina, que é o caso da luz natural, a luz do sol, a outra ela apenas diminui a ação, que é a luz dos equipamentos eletrônicos. Então, qual que é a importância do ciclo circadiano? É importante que você mantenha ele constante, independente do horário que você vai dormir ou do horário que você acorde. O importante é você sempre manter essa rotina, essa mesma rotina de sono. Para facilitar, eu vou dar um exemplo. Imagine que você acorde, você acorda às 10 da manhã. Você faz suas atividades diárias, você trabalha, você se alimenta de maneira condizente com seus objetivos, você treina de maneira condizente com seus objetivos e você se deita para dormir próximo da 1 da manhã. Se a ação da melatonina normalmente se inicia às 9 da noite e termina próximo das 6 da manhã, no seu caso, isso já não vai ocorrer dessa maneira, porque o nosso corpo está em constante alteração, ele tenta constantemente se adaptar à nossa rotina. Então a sua secreção de melatonina ela não vai se iniciar próximo das 9 e ela também não vai cessar próximo das 6 da manhã. Então quanto mais você sair dessa rotina, quanto mais você alterar o seu ciclo circadiano, mais você luta contra os horários de funcionamento da sua melatonina. E o problema é que essas alterações constantes, essas flutuações constantes no seu ciclo circadiano, elas podem ocasionar muitos problemas. Como eu já disse, o cortisol é secretado concomitantemente ao cessar da melatonina. Sabendo disso, eu posso apontar algumas interações hormonais que podem ser afetadas caso ocorram problemas na sua secreção de melatonina. Por exemplo, existe uma relação entre o cortisol e a testosterona. Caso
o cortisol se eleve demais, a testosterona baixa. Isso acarreta em alguns problemas na função da testosterona. Por exemplo, síntese proteica, libido, funções cardiovasculares e etc. Seguindo a mesma lógica, se a testosterona baixa, outros hormônios se comprometem, como por exemplo a prolactina, tanto em mulheres como também em homens, o GH, o IGF, entre outros. Eu poderia me alongar falando de muitas outras interações com a baixa desses hormônios que eu citei, porém não cabe nesse vídeo. O que eu quero apontar são os problemas decorrentes da desregulação da melatonina. Esses problemas são inúmeros, eu vou citar alguns. Inibição da ação da telomerase, que é uma proteína que controla a expressão genética. Inibição de angiogênese. Síndrome metabólica, que é diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, hipo e hipertireoidismo, aí alguns problemas de depressão, desordens do sono, demência, doenças neurodegenerativas, alucinações, deficiência na síntese de AMP cíclico, que leva a produções de radicais livres, e isso pode ocasionar câncer. Diminuição da capacidade cognitiva durante o dia, ou seja, sua eficiência nas atividades diárias cai, entre muitas outras. E esses problemas são todos decorrentes da falta ou da desregulação desse hormônio, da melatonina. Por conta disso, hoje em dia estão sendo realizados trabalhos com a suplementação de melatonina para combater alguns desses problemas já citados. O ponto-chave a ser levantado se eu apresento uma boa qualidade de sono, eu posso realizar a suplementação de melatonina? Não, eu não posso. Mas por que eu não posso? Porque uma dose suprafisiológica, ou seja, uma dose acima do que já é considerado normal, ela pode apresentar como consequência alguns problemas como depressão, alteração no padrão de sono, como por exemplo, dificuldade para acordar e para se manter acordado. Isso pode acarretar náuseas e em doses maiores ainda, que eu posso citar doses acima de 10 miligramas de suplementação, e não que isso seja efetivo na sua corrente sanguínea. Isso pode ocasionar lesões hepáticas e até lesões renais também. Então não é tão simples como parece, né? Para finalizar só, eu gostaria de apontar algumas curiosidades acerca da melatonina. A gente entende que a melatonina é um hormônio que regula o sono. Então, o que é curioso é que a ingestão de cafeína durante o dia, até 6 horas antes de você dormir, ela aumenta a sensibilidade à ação de catecolaminas, que são a noradrenalina e a adrenalina. Essas sinalizam a ação da serotonina, que por sua vez ativa a ação da melatonina. Outra curiosidade, o exercício físico sinaliza também a ação da serotonina, por isso a gente se sente bem quando pratica algum exercício físico. E a serotonina, como eu já falei, ela regula também a ação da melatonina. E para as pessoas que costumam viajar bastante e que elas atravessam diversos fusos horários, elas sofrem de um efeito que chama jet lag. Esse efeito ele pode ser suprimido pela ação da melatonina. Ela parece interessante porque ela dá meio que um reset na ação da melatonina e ela auxilia na regulação do seu ciclo circadiano quando você realiza algum tipo de viagem desse tipo. Algumas pessoas não têm ideia de como seria um sono bom, um sono eficiente. Então a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem um teste que é o teste de Pittsburgh. No final dele ele vai te dar um score total e dizer se o seu sono tá bom ou se não tá. Esse vídeo foi só uma síntese. A gente tem um artigo de revisão postado no blog e a gente também vai deixar o artigo dele aqui, o link do artigo aqui embaixo. Vocês podem acessar e ler ele na íntegra e que ele tem um pouco mais de informação do que eu passei para vocês agora. Mas basicamente é isso. Valeu!